pronto? Eu tô pronto. Você tá certo de tá bebendo o quê? Whisky ou água de coco. Tanto faz, né, bicho? Tanto faz. É água mesmo. Na quarentena a gente bota água, bota whisky, bota o que tiver. Semana Santa, bicho, aí tem que cuidar com o que fala, né? Até brincadeira aqui. Não. Eu não posso nem beber álcool depois que eu fiz a cirurgia. Mas vamos iniciar formalmente. Gil Monteiro, meu amigo, como é que você tá? Fala, Pedro Veiga, melhor agora, falando com o mestre dos mestres aí, pô, que alegria. Rapaz. Então você tá falando com linha cruzada, outra pessoa aí, porque... Não é com você mesmo, bicho. Não é o meu caso, não, mas beleza, obrigado. Como é que você tá? Você tá em casa, você mora no Paraná, é? Não, cara, eu sou do Paraná, eu sou do Paraná, mas eu moro em Mogi das Cruzes, estado de São Paulo. Estado de São Paulo. Porque fica mais fácil do trabalho, né, a logística de show e de escritório e tal, né? Tem um background maior aí pelo fato de eu estar aqui, mas basicamente também isso ajuda e muito, assim, faz uma diferença tremenda. Conta, você tá aqui para contar, tem um background, o que é que tu pode falar? Eu não trabalho só com música, né? Você é engenheiro, você é formado. Eu sou engenheiro civil, e aí eu trabalho aqui nessa região, né? Que é chamado Alto Tietê. Então a empresa que eu trabalho, ela fica, uma das bases onde eu fico é aqui, inclusive em Mogi das Cruzes. Então para mim é muito mais tranquilo morar aqui, né? Mas você, então você tem tipo horário comercial, emprego, bate cartãozinho, tudo certinho? Eu sou tipo, lembra o pai do Chris, do Todo Mundo Odeia o Chris, que a mãe dele falava, meu marido tem 2 empregos, é tipo isso assim. Então, o Bruno Faglione também é engenheiro civil, né? Cara. Ele tá exercendo agora no momento, mas sim. Outro dia eu falei, eu tô com um problema na coluna do meu prédio. Ele, não, eu dou uma olhada aí quando tiver em Fortaleza, tipo, pra ele, é tranquilo. É bacana demais. A gente já trocou umas figurinhas, ele me ajudou uma vez no negócio, porque ele é especialista em asfalto. Ah, é? Ele é mestre, ele tem mestrado pela UFSCar, eu acho. Como assim, um menino daquele tamanho, daquela idade, tem mestrado e é especialista? Tem mestrado, cara, você acredita? Eu falei, eu tô com uns problemas aqui de pavimentação, você me ajuda? Ajuda. Cara, que maneiro, cara. Eu não entendo, pra mim, a engenheiro civil, a engenheiro qualquer coisa, tudo igual pra mim, tipo, mas não é, né? Lógico, né? Mas, cara, eu até tava vendo a entrevista tua pra dar uma certa sondada, assim, né? Antigona, na Canção Nova, 2012. E aí, aquilo que a gente tinha falado ontem, né? Tipo, não vamos ficar num lugar comum, não, porque todas as entrevistas são parecidas, né? E aí, eu já comecei a arriscar da minha listinha aqui, tipo, não, deixa eu tirar isso aqui que ele já respondeu e tal. Mas é interessante, eu não sei, né? Assim, uma vez eu vi um cara, eu acompanho muito luta, né? Você deve saber. E aí tem um cara que é famoso, Chael Sonnen, e ele era do UFC e tal, e agora ele é só analista de luta, e já se aposentou e tal, 40 e poucos anos. E ele estava falando de um outro lutador, que é o John Jones, que é mais novo e tal, e o John Jones, ele, toda vez que dava entrevista, as pessoas às vezes perguntavam coisa que ele já tinha falado em outra. E aí o John tinha um costume de dizer, bom, como eu já disse antes, aí fazia aquela cara de pedante assim, de tá bom, eu respondo de novo. Mas aí o Chael deu uma bronca nele, assim, numa entrevista, dizendo, cara, você não pode presumir que todo mundo veja todas as suas entrevistas. Então, exatamente. Seu papel é falar. E aí, lógico, eu não tô, Deus me livre, tá puxando a toreta. Tô contando um caso que é parecido, né? Que eu mesmo resolvi não perguntar algumas coisas, mas é interessante porque as pessoas que gostam de você e que vão ver, de repente não sabem. Não, e exatamente pela questão, às vezes, de públicos diferentes, né? As pessoas que veem o teu podcast, é muita presunção minha dizer assim que eles já sabem, né, o meu release ali, a minha história. Sabe que depois que eu mandei aquela mensagem pra você dizendo isso do lugar comum, assim, eu fiquei pensando nisso também, cara. Exatamente o que você... Exatamente. Porque nem todo mundo tem o mesmo background, assim, né, que a gente tem, que eu tenho um pouco de você, que você tem um pouco de mim, que é o comum ali, mas nem todo mundo tem, né? E vai de público de cada um. Acabo utilizando o momento para aprender também, porque eu mesmo
não sei muita coisa, né? Por exemplo, se eu fosse mais de estrada, que nem o André, a galera da fábrica que sai muito para fazer show, a gente acaba... Por exemplo, eles tocaram com você várias vezes. Eu nunca tive oportunidade porque eu já não saio mais para fazer show há muito tempo, entendeu? É só no Shalom e tal, porque fico mais em produção musical mesmo. Mas aí eu acabo perdendo a oportunidade de conviver, de aprender um pouco sobre as pessoas, e isso aqui é meio que um pretexto meu também de me aproximar, né? A gente está tendo a oportunidade de conversar, talvez seja a primeira, de verdade, né? Você sabe que teve uma vez que eu tentei puxar assunto com você. Foi? Você nem me deu moral, mano. Cara, eu sou muito ridículo. Onde é que foi isso? Quando é que foi isso? Não tinha como. Você tava com 57 troféus, não sei qual que é o plural, louvemos, lá lá em Valinhos. E tipo assim, pô, assim, não rasgando seda, mas assim, sempre admirei muito o trabalho de vocês e o seu em especial, que eu conhecia você antes de conhecia o trabalho, assim, eu conhecia mais você do que o André Cavalcante. Para mim, André Cavalcante era só o guitarrista. Eu pensava, não, mas o Pedro Veiga que é o cara lá, tal. Aí eu lembro que eu cheguei, assim, todo empolgado, e tava um monte de gente ali te dando parabéns e tal, e eu tentei começar uma conversa, mas depois não tinha como, era impossível. E você tinha que sair, você já estava meio que saindo, assim, né? Porque é uma muvuca generalizada, lá ainda mais final da edição. A primeira vez que me deram 3, eu acho que rolou 2 vezes, né? Mas a primeira vez que fiz aquela foto que ficou famosa, eu enorme de gordo, né? Com 3 troféus na mão. Mas ali eu estava, assim, tão impressionado com o que estava acontecendo e tal, que eu nem me lembro. Eu lembro que eu dei uma entrevista depois, e 2, assim, e tive que ir, não sei porquê, mas... eu tava com alguém. Mas, cara, isso é típico Pedro Veiga, né? Que não... na verdade, eu sou tímido. As pessoas acham que eu sou mal educado. É porque eu sou fechadão e, tipo, eu acho que eu fui simpático. Mas se tiverem me filmando e eu for ver, eu não fui. Eu tô vivendo e aprendendo, né? Isso que você é carioca, né, bicho? Não, então, era pra ser mais... Não sei. Tem gente que fala mal de carioca, né? Tem gente que diz que carioca é cheio de marra, então... que a gente já tem que ter a expectativa. Perfil, né? A expectativa quando fala que é carioca, eu já penso que o cara é aquele jeito malandro, cheio do tipo traquejo ali, né? Exatamente. O André é mais conversador. Então, e o André acabou ganhando mais espaço e mais conhecimento justamente porque no meio católico, eu meio que estava um pouco antes, talvez, né? E ele foi ficando mais conhecido e tal, e depois quando a gente começou a trabalhar junto, e ele passou a fazer show. Então, acho que o grande lance é porque ele sai, ele toca com você, toca com o Davidson, com outros artistas, tipo a Adriana, já tocou muitas vezes, e tantos outros, né? A irmã Ana Paula e tal. Sim. Falar nisso, como é que tá a tua vida de GBA Music? Tá feliz? Como é que tá indo? Feliz. Já deu um ano já que eu lancei nem é novo jeito de dizer que novo jeito de lançar material, projeto novo, né? Eu tô com a GBA desde o comecinho, na verdade, assim, eu tô com o André Simão, né? Desde o meu primeiro CD, assim. Aliás, desde quando eu era Adoração em Vida, quando eu tava lá na primeira formação Adoração em Vida, foi ele quem fez ele era da Paulinas na época, enfim. Até chegar a GBA hoje, aí o meu último projeto, que foi o Lado A, ao vivo, Lado E Estúdio, que o André produziu. Lindo. E aí a GBA, pô, obrigado. Não, lindo. A GBA ali sempre na parceria também, fazendo toda a produção executiva, parte de divulgação, ali viabilizando a parceria com a Universal Music e tudo mais. E aí também junto com a agenda, né? E assim, eu sou péssimo de agenda, eu sou assim, tipo, o tanto que eu sei controlar bem, eu acho que é por causa disso que eu foco tanto mais, assim, de controlar cronograma, essas coisas na parte de profissão de engenheiro, que a minha parte de agenda de música, assim, cara, eu já marquei eventos, 2 eventos no mesmo dia e tal, aí eu falei, não, GBA, assume desde o menorzinho, mais simples, ao mais complicadinho. Porque dá ruim, por menor assim. Que seja, se você tiver que desmarcar com o outro, que você já marcou, tu já tá tudo preparado, esperando para te receber, não vai rolar porque já tinha marcado o outro, né? Exatamente. E aí essa parceria com a GBA já
enfim, aí que tá, desde CGBA eu já tava na prospecção ali de entrar junto, então assim, desde o começo, desde o início ali. Você e o Davidson talvez tenha sido também o primeiro da GBA. Exato. Você estava antes até. Eu não sei se agora eu tô com medo de falar coisa lugar comum, né? Agora vou ficar na paranoia para sempre. Não, esquece isso daí do lugar comum. Eu quero aprender coisas. Por exemplo, eu sou, assim como tanta gente, algumas músicas suas marcaram muito, né? Por exemplo, Céu se Abre, eu acho que é a maior, talvez. Estou errado ou não? Não. Tá errado não. E ela, eu já ouvi ela em outras línguas, toca fora do Brasil e tal. Até eu lembro que eu estava uma vez era perto de Orlando, na Flórida, eu fui uma missa, e a gente foi à missa, só que eu não sabia nem que era em português. Às vezes tem, né, porque tem muita comunidade brasileira lá. Eu fui à missa porque eu tinha que ir à missa. Aí cheguei, em português, interessante. E aí tocaram Céu se Abre e outras, até do Shalom tocaram e tal. E é impressionante, porque música, ela... para ela dar muito certo, é tipo uma loteria, porque às vezes você faz uma super composição linda e a coisa não acontece. Às vezes você faz uma composição linda com uma produção linda, às vezes não acontece tanto, a gente fica, às vezes... Eu já me decepcionei com coisas que a gente fez de, poxa, eu achei que fosse rolar. Virar. E às vezes uma coisa vai e cai no gosto, né? Sim. Essa música, por exemplo, é uma das que eu imagino que vai ficar para sempre. Entendeu? Eu toco muito no Shalom nos momentos de, tipo, no Renascer, Fusão do Espírito Santo, grupo de oração quase sempre está tocando. E é uma composição tua ou não? Minha. Tua, né? É porque eu tenho informação dúbia na internet, por isso que eu tive que... Sim, eu sempre achei normal. Tua, mas às vezes porque o intérprete também tá Valmir, né? Sim. E aí... Mas o que eu estou dizendo é o seguinte, eu dei muita volta para falar o que eu queria dizer. A Adoração em Vida, nessa época, me marcou muito. Para outras pessoas, já antes, eu ouvi da Reluz e tal, já tinha uma história, mas é porque eu não era muito antenado, e a partir da época do Adoração em Vida, que fez esse álbum, foi uma época marcante para mim, porque era a época que eu estava também me voltando mais para Ministério de Música, para tocar, e para me envolver mais com a comunidade Shalom, de final de 2004, 2005 em diante, e aí logo depois veio, né? Uhum. Qual é a data, mais ou menos, desse álbum? Mais ou menos por aí, né? Pouco depois, foi 2006, eu acho, o álbum. Logo depois, assim. E até hoje, cara, tem 14 anos. Cara. Isso, você entrou na Adoração em Vida nessa época? Como é que foi? Não, eu conheci o Valmir Alencar, quando ele tinha saído já do Vida Reluz, ele foi fazer um show na minha cidade, isso em 2002, que o meu grupo de jovens, a gente levou ele para fazer o show lá, e a partir daí eu comecei com contato com ele, com a banda dele, porque eu era músico, então assim, comecei a ter o contato. Aí eles voltaram para Curitiba, eu morava pertinho na época, fui em outros shows, fui fazer uma oficina de composição com o Valmir. Nessa oficina de composição, o Valmir me convidou, a gente está precisando de alguém para cantar e alguém para trabalhar no nosso escritório, você não quer vir para São Paulo? E aí foi em 2003, só que na época era Valmir Alencar solo, então eu participei do CD, ele estava lançando, ele já tinha gravado, ele estava fazendo o lançamento do CD em espanhol, e o CD Misericórdia Infinita, que foi o segundo CD dele. Aí eu participei a partir daí. Ele gravou mais um CD solo e depois já veio a banda base ali do Adoração do Valmir Alencar, se tornou o Adoração em Vida. Aí já tinha a galera tipo Rodrigo e tal nessa época. Rodrigo, Fátima Souza. Então a Fátima tá no comecinho, antes do Adoração, ela já estava também? Também, ela fazia backing. Era isso que eu ia perguntar, porque aí quando teve o DVD, que até você falou naquela entrevista da Canção Nova que você gravou em 2012, né? Eu não sei, eu tinha uma impressão de que eu estava esperando que você tivesse, eu acho que foi ali que eu fiquei sabendo que você não estava. Você saiu antes, né? Logo antes. Assim. Eu saí um ano antes do DVD. Eu participei das primeiras reuniões da gravação do DVD, porque antes de ser decidido que seria gravado em Fortaleza, no Hallelujah, a gente sondou lugares em São Paulo para gravar o DVD. E quem que estava auxiliando isso? O André Simão. Foi por isso que eu digo que desde o princípio. Da atração, né? Não, o André estava na Paulinas nessa época. 2008. E aí eu lembro,
Eu lembro do André, o André levar a gente para ver algumas casas de show em São Paulo, para fazer a gravação. Aí nesse meio tempo eu saí e depois acabou fechando, né, para fazer no Hallelujah. E eu vou te dizer o seguinte, o Shalom, que gerencia o Hallelujah, fez esse DVD e depois, alguns anos depois, fez o Missionário Shalom. Para nunca mais, porque o trabalho que dá. Parar um dia todinho. E aí o primeiro, que foi o Adoração em Vida, fizeram um dia só para gravação, para poder errar, para poder demorar, para montar e tal. E do Missionário não, foi dentro do quadro de shows, né? Então, nossa, sério? Pior ainda. Isso eu não sabia. Eu toquei, né? Eu produzi o DVD, mas eu toquei no show. E, cara, é assim, não vou ficar entrando em detalhes assim, porque a gente vai vivendo e aprendendo, como eu falei, né? Mas só um detalhe engraçado, o show era na noite de sábado, mas é lógico que já seria de madrugada, então seria madrugada de domingo, né? Sábado, domingo. Uhum. Pediram para chegar de manhã para ir adiantando uns processos. Eu lembro que me passaram maquiagem, aquela base e tal, né, para filmar, 10 da manhã. Entendeu? Já estavam passando na galera, 9 da manhã, 10. O show eu só fui entrar no palco tipo 2 da manhã do outro dia. Já maquiado, já saiu tudo. Calor horroroso, entendeu? E, tipo, mas é aquela história. E esse segundo do missionário que a gente fez no Congresso Jovem no Centro de Formação Olímpica, em Fortaleza, foi muito mais tranquilo. Quanto da experiência quando a gente apanha no meio do tiroteio, da loucura, né? Exato. Vez, foi muito melhor, porque foi uma coisa separada, a gente tinha ali o dia pra gente e tal, a passagem de som separada, sem atrapalhar o show dos outros e tal, é muito melhor. Mas eu no dia do show da gravação do DVD da Adoração, eu estava como público, então eu não vi muito dos problemas, só ouvi dizer depois. Então você se livrou, né, por um outro lado, né? Você acha que foi um benefício, foi uma perda, foi meio termo você ter saído antes? Porque talvez você não, como você falou na outra entrevista, você não tinha condições de continuar a tua disponibilidade de estar 100% ali, né, para as gravações e tal. Mas qual é tua conclusão hoje? Você hoje sendo artista solo e tal, você acha que foi bom? Foi a época? Eu acho que foi bom. Me entenda por um lado, não tem outro, é a real, assim. Hoje, quando você olha para Adoração e Vida, é um cantor. Isso. É um nome, mas é Valmir Alencar, assim. Não daria para comportar, e sem falsa modéstia, o potencial que a Fátima tem, o potencial que eu tenho, assim, eu acho que seria subexplorado se a gente tivesse continuado na Adoração em Vida. Talvez não que não Valmir, possa... achasse que vocês fossem continuar, né? Não, eu acho que ele não imaginava que a gente fosse sair. Mas, porque existem outros ministérios que têm carreiras solos paralelas, assim, né? Eu acho muito interessante o dia que eu descobri que a Aline Barros participa do ministério da Zona Sul, lá no Rio de Janeiro, né? Da igreja que ela participa. Então, é bem comum, assim, né? Mas não é muito comum dentro da igreja católica, né? Ter isso. Então, eu não sei. Então, olhando hoje, assim, eu acho que foi positivo, assim. A trajetória que eu fiz, me descobri como artista. Todo mundo acha que quem cantou a primeira versão do Céu Se Abre, lá no CD, o Céu Se Abre, é o Valmir, mas sou eu que estou interpretando. Eu não tinha uma identidade vocal, eu não tinha ainda uma identidade de composição, porque eu aprendi a compor com ele. É comum a gente seguir o passo de quem a gente aprendeu, né? Com certeza. Então, assim, e os formatos de mixagem acabam não contribuindo, assim, não timbrou muito para diferenciar a tua voz da dele. Eu lembro que a primeira vez eu tive essa impressão, eu falei, o Valmir tá cantando tão... Ficou jovem e tal, assim, tipo, diferente o jeito de cantar e caramba. Eu falei, não, alguém me falou, não, esse é o outro. Aí eu não lembro se a pessoa sabia o teu nome na época. Mas aí eu fui entendendo, sim, é um ministério, tem mais cantores e tal, né? Lógico, porque exato. Tem a Fátima, então. Mas e muita gente não... Assim como tem uma música do Shalom, versão teatro, que foi um outro membro da comunidade que cantou, o pessoal acha que é o Wilde Fábio, que tem um time parecido, acho que foi o Wilde Fábio que gravou, que foi ele que dirigiu a peça e tal. Mas essas coisas acontecem, né? Acontece. Mas você sabe que vai galgando, né? Vai caminhando e as pessoas vão conhecendo.
O Valmir tem um dom muito interessante, assim, que é o de multiplicação, assim, do Ministério dos Outros, assim, porque ele fundou o Vida Reluz. E lá na região de São José dos Campos, o Vale do Paraíba, de onde ele fundou o Vida Reluz, brotaram outros ministérios que conviviam na mesma época, que às vezes tinha mais projeção nacional, assim, não sei se você vai lembrar, Canção Ide Brasil, eles eram da mesma época. Depois, aí, o Vida Reluz mesmo se renovou, outros vocalistas, alguns vocalistas lançaram carreira solo. Depois o Valmir fundou a comunidade Vida Reluz, da comunidade saíram outras pessoas, aí veio Adoração em Vida, do Adoração em Vida outros cantores, então, tipo, é muito interessante que o chamado dele, assim, o ministério dele vai multiplicando para outros. Então, olhando isso, assim, há quem diga que, tipo, mas é uma divisão, porque quando sai, quando acaba, você tá olhando pela perspectiva de multiplicação, é assim mesmo, né? Não, vai crescendo. É como um filho que sai de casa para criar a própria família, você não tem como você ficar preso na casa dos pais, você não desenvolve, né? Então, mas isso tudo depende do entendimento e da mentalidade, do espírito da coisa, né? Como é que ficou? Sim. Você tem uma relação boa com ele? Sim, tenho sim. De se frequentar, de se visitar, de se encontrar, de vida normal, assim, fora de ministério, assim. Eu tô perguntando, é impossível não perguntar sobre Valmir e Adoração em Vida quando converso contigo, né? Fica até meio... Claro. Assim, mas porque... Mas posso te falar uma coisa? Né? Você me pergunta porque você sabe o histórico, principalmente porque você é músico. Você sabe que quem não é músico não me associa? Quando eu conto para as pessoas, nossa, mas o céu se abre, é sua? Sim. Nossa, você participou da Adoração em Vida? A maioria das pessoas não sabe. Porque eu tive um hiato aí de 4 anos entre a minha saída até gravar meu primeiro CD. E quando eu gravei meu primeiro CD, eu não sei se eu deveria ou não deveria ter usado, assim, usar aquela coisa de onde eu vim, sabe? Ex-Adoração em Vida, eu não usei muito isso. Acabou que eu fui recriando a minha trajetória musical, minha carreira, opção, assim. Né? É uma opção você. Mas foi meio inconsciente, assim, não foi minha intenção, porque eu sempre mencionei a música Céu se Abre, sempre fiz referência à Adoração em Vida, mas é interessante que no inconsciente geral da população, do povo que conhece minhas músicas, a maioria não sabe desse histórico. Você acha que dá para viver de royalties, de composição no Brasil? Sim. Católico, né? Tô dizendo. Sim. Isso é bom, né? Então, quer dizer, o Céu se Abre deve te ajudar bastante, né? Porque canto toca muito por aí. Não sei se tem uma regulação correta de recolher tudo, né? Em todos os lugares. Né? Graças a Deus ela está editada, eu acho, na melhor editora que a gente tem cristã do Brasil. Não sei das evangélicas, mas católicas. A Paulinas Comep, a editora, é centavos, assim. Às vezes, assim, as irmãs, elas são muito sérias mesmo, né? Muito sérias. É engraçado que quando tem um depósito, assim, extra daquele a cada trimestral, vem sempre por e-mail dizendo assim, por favor, assine e mande a via assinada, né? Cara, às vezes é centavos, às vezes se você for pensar o custo de você imprimir, escanear e mandar, é mais caro do que os centavos que elas pagaram. De tão corretas que elas são. Pois é, mas é por isso que o pessoal faz trimestral para economizar, né? O trabalho e o custo, né? Eu fazia parte de uma e mudei para uma outra aí, mudei para Abramos. Mas essa primeira que eu fazia demorava muito, cara. Eu acho que esse é um problema. Eu lembro que um dia desse me ligaram. Eu queria saber quem é o compositor da música X. Como assim? Eu produzi esse álbum há 8 anos, até hoje. Tu não sabe? Até hoje você não... Né? A gente tá arrumando as coisas aqui, quer dizer... E é uma responsabilidade, porque se esse órgão, se esse escritório ele tem uma concessão, né, federal para trabalhar, para gerenciar, para ser fiel depositário e portador dos direitos, e precisa agir conforme, né? E que bom, então de repente Paulinas é uma boa aí, né? Não, é ótimo, eu recomendo. Né? Eu recomendo. E aí, agora, esse teu álbum que você mencionou, que é o último ainda, você já Sim. Tem outros lançamentos, está pensando? Nesse momento todo mundo parado, né?
A gente teve uma conversa aí com a GBA, com o André Cavalcante, aí para ver o que a gente faria, né? Uhum. Aí foi quando amadurecendo, pensando, quando chegou na hora de conversar, veio toda essa pandemia, essa situação, e assim, ficou meio on hold aí, vamos ver o que acontece. Músicas eu tenho, ideias eu tenho, enfim, é esperar agora ver a poeira baixar. O André mencionou até que você estava produzindo com ele, tipo, ele criava, eu estava tendo uma ideia com ele disso, vamos criar uns instrumentais, aí o cara que é letrista, tipo você, vai e monta pra gente produzir conteúdo, né? Produzir música para as pessoas. Não, cara, né? Eu tive uma experiência, a primeira experiência com ele, assim, foi incrível, foi no último CD, a música de comunhão que chama O Mesmo Pão. A gente tinha 10 músicas, ele falou, Gil, aí eu mostrei umas outras, ele falou, não, essa não. O que você acha? O que você acha de colocar, eu te dou uma base que eu fiz aqui, eu faço isso muito com o Davi Sasser, e o que você acha? Tenta pôr uma letra. Aí eu coloquei a letra, a música, eu vou te falar assim, aquilo que quando a gente grava, eu não tinha muita expectativa, assim, né? Cara, me surpreendeu eu fiz uma sequência de eventos de carnaval muito grande. As cidades que eu fui, a galera em show pedindo para eu cantar uma música de comunhão. Isso que era tal música. Me impactou muito, assim, e é legal, eu até falei isso pro André, assim, porque eu não tinha muita expectativa, eu acho que ele também não, assim, a gente sempre cria expectativa em algumas músicas do repertório ali, né, e essa, assim, tá se mostrando, assim, é uma das que subiu o número de views, o número de execuções nos streamings também subiu bastante, então é bem, bem interessante, quando você vê bastante... Sim. Oi? Não, eu acho que é um formato que a gente precisa adotar, né, tipo... De fazer em parceria com gente que domina a harmonia e outra domina a letra, a melodia, né? E aí virou, não vou dizer brincadeira, porque o negócio é sério. Aí ele já me mandou algumas de uns desafios que ele tá querendo fazer um projeto diferente aí. Ele já me mandou algumas outras e então, tá bacana. Eu curto pra caramba, eu curti demais. Eu vi a do Bruno e eu vi a da Ana Gabriela, que ele deu um meio instrumental pra um monte de gente, né? Eu vi o teu, cara, manda pra mim, que eu quero ver como é que você não ouviu? A tua não. Eu vou mandar pra você daqui a pouco aí. Cara, do Bruno ficou sensacional. Moleque. Eu não ouvi a do Bruno, ouvi só a da Ana. Te pedi pra ele te mandar. Muito maneiro, cara. E é engraçado que você vê a cabeça de cada um. Tipo, a Ana, eu já sei que ela pensa naquele caminho, porque a gente é criado na mesma casa, né? A gente sabe, tipo, a formação que a gente tem, a exposição ao conteúdo, ao tipo, do jeito de falar e tal, de pensar. E aí o Bruno vem com outra... Cara, é outra cara. Aí tu fica, que isso, irmão? Como é que você pensou nisso? Né? Porque a criação dele é outra, então, tipo, é uma surpresa, assim, muito maneiro. Eu quero ouvir o teu também. E aí depois, como é que o André vai fazer? Vai jogar todas? Como é que vai ser? Eu nem lembro o que ele falou. Eu acho que ele ia expor... essa aqui é a versão do Gil, essa aqui é a versão da... eu acho, eu acho que a princípio ele disse que ele ia lançar como algo assim para Instagram, porque são músicas de 1 minuto, né? E algo pro YouTube. Aí depois ele veio com outro que eu mandei para ele também recentemente, uma outra composição, que é aí que ele quer fazer um projeto mesmo para colocar no Spotify e tudo mais, nos streamings aí da vida. Aí é outra parada mais trabalhosa. André é cheio de ideias, né? Ele tem muita ideia e eu vou te falar que ainda bem que eu e ele, a gente tá junto, o Guga também e tal, porque a gente bota... Se eu estiver sozinho, eu não ponho as coisas para acontecer e vice-versa, ele também. Então, um ajuda o outro para... Isso aqui, por exemplo, foi muita força dele. Assim. Eu consegui organizar a ideia e me equipar e achar o formato e aprender a captar, editar, achar a luz, a cor certa e tal. Então, assim, um ajuda o outro. E é uma história muito boa, cara, assim, de parceria mesmo. Você acha que eu estava lembrando de perguntar... Você acha que a produção de conteúdo para a internet tem que rolar? Como é que você lida com isso? Você chega a produzir muita coisa, assim, por conta própria? Eu já produzi muito, cara. Para a internet, eu tô dizendo, para Story, Instagram e tal. Então, eu já produzi mais. Sim. Hoje eu tô bem acomodado, assim. Dá uma cansada, né? Dá uma cansada. Você sabe que eu era muito empolgado, tanto que é engraçado, esse conceito, hoje a gente tem um conceito de live session, né? Eu lembro que quando eu lancei meu primeiro CD em 2011,
Aí eu peguei, no ano seguinte eu falei pra galera assim, galera, pra minha banda, né? Eu tenho que lançar alguma coisa nova agora em 2012, mas eu não vou lançar um CD porque CD a gente tem que trabalhar ainda. Vamos pegar as minhas músicas, vamos pro estúdio, vamos gravar ao vivo. Eu tenho uma galera que faz vídeo de festa, de casamento, essas coisas assim. A galera grava lá no estúdio, a gente tocando ao vivo. Vamos. Aí o que eu fiz? Fazia oração e cantava minha música e tá lá. E é engraçado porque eu acho que como no meio católico não tinha, aliás, nem acho que no meio evangélico não tinha muito esse conceito também, dos vídeos que eu tenho mais views, assim, cara, e foi nessa brincadeira que eu criei um canal no YouTube já desde 2010, eu acho, e hoje eu tenho mais seguidores no YouTube do que Instagram e Facebook, você acredita? E porque o YouTube é dificílimo, né, de subir. Eu tenho mais seguidores lá do que nas outras plataformas. Mas o que é que você acha que fez a diferença? Foi esse material aí, né? Porque eu fui criando assim, por intuição, com o auxílio do André Simão, do pessoal ali da agência, na época que nem era GBA, vamos fazer um vídeo e vamos fazer, a gente fez 4 vídeos, vamos lançar um por mês? Vamos. Quando eu gravei o CD Respirar, eu fiz a mesma coisa. Peguei alguns vídeos, daí lançava um por mês. E não era isso de live session, coisa assim. Eu fazia uns outros vídeos também de, por exemplo, músicas minhas, com voz e piano e com oração. E é até engraçado que acho que não sei se é o 4º ou 5º vídeo que mais tem visualização, é um vídeo que dá, cara, assim, quase 15 minutos. E, pô, quando a gente lançou ficou comprido, será que o povo vai ver? Cara, o povo vê. O povo gostou. O povo, quando eu encontro um ou outro, assim, a galera comenta. Ou eu gosto de ver os comentários nos vídeos antigos. Então, você vê lá que o vídeo é de anos atrás, mas tem um comentário que foi de semana passada. Cara, então, tem um vídeo que eu fiz uma vez com o Davidson de brincadeira, acho que foi em 2007, antigaço. Porque eu morava na Gávea, no Rio. A casa, assim, morava com meu pai e tal, minha irmã. E aí eu tinha um quarto grandão, aí eu montei computador, teclado e tal, as coisas lá. E tava lá hospedado comigo uns dias. E aí gravei Amar-te Mais, que é a música clássica do Shalom, né? E aparecia só ele, meio de silhueta, assim, porque eu não tinha nem arrumado a luz, foi horroroso. Eu botei a luz atrás dele, imagina, né? Zero noção, né? E aí eu já tinha gravado o teclado e botei a pista para ele cantar em cima. Cara, deu muita visualização na época, tipo assim, e não tinha o movimento que tem hoje a internet. Tipo, rapidamente já tinha batido 600 mil, um negócio assim. E o André Cavalcante, que eu nem conheci ele na época, ele e a Natane, quando foram casar, escolheram essa música, essa versão, para tocar na entrada da noiva ou do noivo, sei lá, um dos dois. Olha só. A gente nem se conhecia. E aí depois, quando a gente já estava junto e tal, já era amigo, eu mencionei essa música e ele falou, caramba, essa música foi essa música aí, essa faixa desse vídeo da internet que a gente usou. Não sei se eles tocaram na hora ou tiraram para os músicos tocarem ao vivo, não sei como é que foi a coisa. Mas é interessante como é que às vezes a gente faz um negócio bobo, né? E dá super certo. E aí, assim, acaba que aí eu já fui muito, já fui mais empolgado com criar conteúdo, assim. Hoje eu reconheço que eu crio pouco, cara, e assim, tanto que o André Simão lá da GBA sempre fica no meu pé e, pô, você tem que... Eu não sou o cara que por exemplo, que gosta, tô tomando um café aqui, tira uma foto, um pensamento, ou dá do nada, assim, pega e faz um stories. Eu gostaria de ser assim? Gostaria, cara, gostaria, mas não é do meu feitio, não consigo. E às vezes que eu tentei, cara, eu acho que é a prática, né? Tem que praticar. E praticando, a prática leva à perfeição, aí você aprende a deixar mais natural. Mas os que eu tento fazer, cara... Não, então a sensação é essa, que a gente... Poxa, que ridículo isso, bicho, eu não sou eu e tal. Só que a pessoa que tá vendo, ela não tem essa impressão, né? Não. A primeira história que eu fiz falando, eu assim... Oi, gente, tudo bom? E eu achando que eu tava falando normal. Só que super assim,
preocupado. E aí, depois vai melhorando. Você viu o primeiro story do André também, meu amigo? É vergonhoso. E hoje ele tá soltaço e grava várias versões, não sei o quê, dá aula, um monte de coisa, né? Mas o que eu acho é que a gente precisa ir se acostumando, porque não é nem o futuro, é o presente. As coisas vão ser cada vez mais de uma maneira, como é que eu vou dizer? Ela não tem mais volta. A TV de hoje em dia é aqui. Então, isso por outro lado é uma vantagem. Você sabe, eu tenho 39, quantos anos você tem? 35. Pois é, você é um pouco mais novo, mas você pegou nos anos 80, você sabe. Era impossível você conseguir 30 segundos no rádio ou na TV. Sim. Se você tivesse 35 anos em 1985, quais seriam as chances de você ter a carreira que você tem hoje? Não por falta de talento, mas por falta de plataforma, de oportunidade. Sim, de oportunidade. Todo mundo tinha que molhar a mão um do outro para poder dar dinheiro para aparecer no rádio, aparecer na TV, e era tudo caríssimo. Até hoje, eu lembro quando eu fui estudar jornalismo, nas primeiras aulas que eu tive, o professor falou, na Globo, isso, poxa, já tem 20 anos, mas eu tô dizendo, ele dizendo, na Globo você está assistindo, vamos dizer, um futebol. Aí vem aquela voz daquele cara e diz assim, Brahma, só essa palavra, uma vez na vida, 250 mil. Naquela época. Há 20 anos. Então, assim, não sei se subiu, mas com certeza corrigiu. Sim. E já está mais caro. Então, imagina o dinheiro que você tinha que ter, né? Hoje em dia você tem a tua plataforma, teu canal. Só que como a gente vem de uma época pré-internet, a gente não tem essa cabeça muito conectada com essa realidade. E assim, né? o desafio que aí, essa realidade eu entendo, eu sei que é assim, eu não vejo problema nisso. O que para mim, às vezes assim, agora questão minha assim, é a questão de trazer a realidade aqui, ó, esse background aqui que é onde eu moro, para as redes. Por quê? Agora a gente está falando na época de pandemia. Jorge Mateus, a live agora que fizeram garagem na casa de um deles, não sei de quem, mais de 3 milhões de pessoas vendo no YouTube. Gustavo Lima fez lá na churrasqueira daquela mansão dele lá, mas é o quê? É a prova de que é coisas menores, coisas simples. É claro que eles fizeram uma produção grande, mas não equivale a uma produção de televisão. A gente tem a consciência de que cada vez mais o produto que se quer consumir é vida. É realidade, é carne e osso, sim. Tipo assim. Né? Por quê? Qual que é a tua opinião? Porque o ser humano tem sede de verdade. A gente quer saber a verdade. A verdade maior é Deus. Então, as pessoas tendo ou não tendo consciência disso, por que reality show é uma explosão há 20 anos já na TV? Até mais um pouco, né? Por que story é uma explosão no Instagram? Por que a internet, tanto tempo foi uma terra de ninguém, as pessoas têm coragem de dizer o que querem e tal, e até usam mal, né? E quantas celebridades, subcelebridades nasceram na internet? Sim. Porque existe essa demanda de verdade. Na verdade, o que as pessoas querem é Deus. É conhecer, contemplar a face de Deus, como diz um amigo meu, padre Cristiano Pinheiro, ele sempre falou isso, que era ex-vocalista do Missionário Shalom. E quando eu tocava com ele, eu lembro que ele sempre falava isso nos shows. O maior desejo do homem é contemplar a face de Deus. E isso se traduz em várias coisas. A gente tem desejo de amar e de ser amado. Então, tudo, essa coisa que eu vou dizer, que é intrínseca no DNA do ser humano, que tem a ver com a sobrevivência, tudo. Eu não vou filosofar muito sobre isso, mas assim... faz sentido. Está tudo conectado, entendeu? Então, quando a pessoa que entende um pouco disso gera o conteúdo apropriado, ela tem a resposta necessária. Exatamente. Então, os fenômenos que a gente vê de Instagram aí, por exemplo, eu não sou o cara que fica aficionado ali vendo tal, mas eu gosto de entender o porquê que fulano deu certo. Eu não gosto muito do Carlinhos Maia, o famoso Carlinhos Maia. Mas na época que ele foi o boom, que assim, tipo assim, o cara se destacou, é o rei do Instagram, eu fui entender o porquê. Exatamente isso, assim.
O cara botou a vida, a realidade. Eu não sei se é uma realidade ou se é uma realidade criada, não, aí as pessoas mas é que, enfim, a realidade, né? Mas assim, aquilo ali muita gente se identifica e muita gente se encontra e tem tem um conteúdo que mexe com o teu coração e que mexe com você e que te dá vontade de ver. Eu fui vendo quando eu, nossa, dá vontade de saber o que está acontecendo lá na tal da vila, não sei o quê. E assim vai, e assim outros perfis também, você vai querer seguir, saber o que a pessoa pensa, saber o que está fazendo. Exato. E aí é isso, é vida, é Deus. Eu reconheço, eu reconheço total que eu tenho esse desejo de conhecer a pessoa, quem ela é. E eu acho que é o que a maioria tem. Então, por exemplo, quando eu faço uma amizade com alguém, eu posso dar vários exemplos, mas um deles é esse. Quando eu faço uma amizade com alguém, eu acho que a coisa só toma um formato, um teor, de realidade quando eu começo a conhecer o lado ruim. E ela conhece o meu. Quando a gente meio que... Não que eu seja masoquista, mas assim, que eu quero que tenha atrito entre as duas pessoas, mas eu acho que quando as pessoas estão... quando o atrito acontece é porque elas já se permitiram se fazer conhecer. Já baixou a guarda. Exato. Por exemplo, uma outra coisa, eu quando viajo para algum lugar diferente, né, seja dentro ou fora do Brasil, eu gosto de, principalmente fora do Brasil, porque aí a cultura muda, a língua muda, mas assim, eu gosto de andar na rua, eu gosto de conhecer o que as pessoas comem. Eu acho que o melhor jeito de conhecer a cultura é você comer o que elas comem e andar onde elas andam. Não é ver o museu. Até é bom, né? Entender a história e tal, mas... e nem ficar fazendo compra por aí, mas é você cotidiano. Eu tive a oportunidade de morar em Nova York e foi um dos momentos mais importantes da minha vida, em 2004, porque eu parei de olhar para os Estados Unidos como Disney, sei lá, como lugar de turismo, mas vamos pagar a conta de luz. Vamos sair todo dia pegar o trem com aquele povo, aprender a falar, aprender a pedir, aprender a passar perrengue, a lidar com os problemas e tal. E aí eu passei a conhecer a cultura melhor, vivendo e conhecendo o que é, né, o difícil para eles, que passa a ser para mim também, né? Então, essa coisa tem a ver com isso que eu estou dizendo, que essa necessidade de conhecer o que está por detrás. Por exemplo, as pessoas conhecem o cantor Gil Monteiro, é lindo. Teu álbum é lindo, você canta lindo, as músicas são super bem produzidas, vê no palco e aplaude, mas, cara, eu queria ver quem é o Gil. Então, isso aqui, um podcast de 1 hora, dá essa oportunidade para a pessoa, né? Por isso que é legal, aquela coisa que a gente falou de novo. Se eu ficar num lugar comum perguntando a tua carreira, vai mudar muito, né? As pessoas, eu acho que isso é o começo de conversa que deve atrair e tal, mas depois é saber exatamente essas experiências que você está falando, assim. Eu sou aficionado por isso, cara. Eu sou um amante de viagens e de conhecer. Eu nunca tive a oportunidade de morar fora, mas eu gosto muito de ter essas experiências para qualquer lugar que eu vou e na medida do possível, né, nunca consegui pegar um lugar para chegar a pagar a conta de luz. Mas, por exemplo, de ficar eu gostava, a gente vai ficando mais velho, vai ficando mais chato, né? Mas antes, no começo, eu topava, eu ficava só em hostel, depois em Airbnb e coisas assim que me conectasse bem localmente. Eu nunca vou me esquecer de um lugar que eu fui na Espanha e que quando eu cheguei, o cara era assim, tipo, o cara era, ele tinha no Airbnb super host, então ele era 5 estrelas, assim. Eu cheguei tarde da noite, tive vários problemas para chegar na cidade, era em Valência. Quando eu cheguei, era sábado à noite, e aí ele tava me esperando, aí tava com uma cara assim, né, quando eu cheguei, falou, cara, você me fez esperar sábado à noite até agora, você tá fazendo eu perder uma festa, seguinte, você vai ter que ir comigo. Eu, pô, te levou, bicho. Cara, não, mas o detalhe, ele me deu um capacete e eu fui naquelas motinhas antigas, sabe aquele capacetinho assim? Mano, onde eu ia ter uma experiência disso, de poder ir numa festa de aniversário de uma amiga dele, em cima de uma motinha, o cara que eu acabei de conhecer, só deixei a mala assim e fui. Exatamente. E aí, bom que você teve o coração aberto para aceitar ir com ele. Eu amo essas coisas, cara, amo essas coisas assim, e assim, esse tipo de experiência faz a gente
isso para mim é vida, assim, sabe? Me sentir vivo, essa experiência, sabe? Faz vibrar a alma, assim. Isso eu acho me fez incrível. lembrar que nessa época em Nova York, na verdade, até uma coisa a mais. A minha família queria que eu ficasse em Manhattan, que é Nova York, a capital mesmo, né? Que é o lugar principal, e eu estava estudando, fui para lá para estudar e estava estudando em Manhattan. Só que eu fiquei fora da cidade, fiquei no Queens, numa das cidades que é a Astoria. E lá tem muito grego e muito latino. Alguns brasileiros, alguns americanos, que é um pessoal mais tradicional, mais velho e tal. Mas, em geral, são comunidades de estrangeiros, não sei porquê. Então, os gregos adoram a Astoria. E latinos também. E aí, eu lembro que eu fui numa festa de uma amiga da minha mãe que morava perto de mim. Eu vivia lá na casa dela, no começo eu fiquei hospedado lá, depois eu arrumei um apartamento. Mas ela me levou numa festa de latinos, de colombianos, não sei se eram colombianos. Cara, maravilhoso. Quando na minha vida que eu iria numa festa que ninguém falava nem direito inglês, nunca ia falar português, tipo, mas era aquele latino com umas palavras em inglês no meio, sabe aquela coisa que a pessoa mistura assim? E o pessoal com as roupas extremamente locais deles, assim, o jeito de vestir, de falar, as músicas, de metais, assim, aquela coisa, pô, maravilhoso. Que delícia, cara. As caras ainda tinha tipo aquele negócio que o pessoal bate com a vara para estourar e cair balinha. Como é que é o nome? Sim. Eu não sei o nome, mas eu sei o que você tá dizendo. Cultura mexicana tem isso e tal. E eu na festa pensando, bicho, surreal. Eu tendo que fazer a social com a galera e como está, tudo bem, não sei o que. Não falo espanhol, estão tentando dar uma enrolada e tal, mas assim... E o pessoal, não, fica à vontade, come aqui, que é um bolo, e o pessoal, essa galera, eu acho que isso é mundial, uma galera mais humilde, serve bem. E assim, eu sei que você já, pelo que você contou, eu sei que você já foi também em missão para os Estados Unidos. Eu tive uma experiência nos Estados Unidos, assim, já fui para turismo, uma vez só, mas todas as outras vezes eu fui por missão. E foi uma experiência muito interessante, porque às vezes quando a gente divulga, quando um artista divulga que vai estar nos Estados Unidos fazendo missão, é totalmente diferente do Brasil. Vou dizer a minha experiência, depois você fala se você concorda. Porque pensa, Estados Unidos, tal. E aí é muito interessante, porque lá a gente vai pregar, vai cantar para um povo que a maioria está vivendo em situação ilegal, trabalham de 12 a 14 horas por dia, não tem acesso a sistema de saúde, porque lá não tem sistema público de saúde, é uma realidade totalmente diferente, assim, eu nunca vou me esquecer, assim, que o dia que eu fui pregar, assim, era uma igreja linda e maravilhosa, assim, que estava vazia, e aí quando a gente foi chegando, não, a gente vai ali embaixo. Por quê? Porque a gente é estrangeiro aqui, e a gente tem que fazer as nossas celebrações no porão, foi o que deram pra gente. E aí, cara, você vê que só porque eram latinos, porque, tipo assim, a menina que tá lá embaixo era empregada doméstica da que vai na missa de cima. Aí tem essa segregação lá na parada. Tem, cara, era em New Jersey. Estranho, porque é um lugar tão, assim, miscigenado. Perdão, New Jersey não, na Filadélfia. Pois é, mas olha que interessante. E aí você vê alguns conflitos, assim, eu conversei com o padre, assim, o padre me deu até o livro que ele escreveu a respeito disso, assim, como que é algo que existe aqui no Brasil, por exemplo, com bolivianos, com venezuelanos, com haitianos. Mas você acha que rola de... Vocês ficam no canto de vocês aqui? Eu não sei na igreja aqui. Na igreja eu acho que não. Rola no trabalho, as relações de trabalho. Mas nos Estados Unidos é muito comum, assim. Você vê que a maioria... eu sou engenheiro civil, trabalho em construção civil aqui no Brasil. Eu cheguei lá, quem que é a mão de obra que trabalha em construção civil lá? É latino. Você não vê americano fazendo isso. Quem que é a mão de obra da construção civil aqui no Brasil? Se não for nordestino, é esse pessoal assim que vem do Haiti, que hoje tem muito. Sim, então, são umas realidades muito diferentes de missão. É claro que tem alguns missionários, alguns cantores que vão e conseguem. O Flavinho, por exemplo.
o Flavinho, que era da Canção Nova, né? Ele acabou fazendo tantas missões por lá, se tornando conhecido mais até da comunidade hispana do que da comunidade brasileira. E fazia eventos grandes, coisas assim, mas isso não é comum, assim. A maioria dos eventos são eventos menores, são eventos mais simples, dizendo a minha experiência, assim. Tanto que eu pregava todo santo dia. Cara, eu fiquei uma vez 3 semanas. Aí haja criatividade, você começa a repetir os temas de pregação, porque assim, são grupos pequenos, são comunidades pequenas, então é muito diferente pregar nos Estados Unidos para a comunidade brasileira do que pregar aqui no Brasil para os brasileiros. Não sei a tua experiência, como é que foi? Não, eu em missão não fui para os Estados Unidos, não. Eu morei lá para estudar antes da... É mesmo? Achei que você tivesse ido com o Davidson já. Não, meu sonho é o Davidson me levar para os Estados Unidos, para os shows que ele faz lá, né? Não posso mais, só que o pessoal paga a passagem dele e quem está lá toca com ele. Entendeu? Mas eu já fomos para a jornada em Madrid, na Espanha, aí lá em Granada também, que teve a pré-jornada, isso foi 2011. Fomos para uma convenção com o Papa, então isso foi em Roma, 2018, eu acho, não me lembro, 17, 18. Então essas 2 vezes que eu fui em missão para fora do Brasil, e uma das jornadas foi no Rio, então, mas foram essas oportunidades que eu tive de tocar fora. As outras vezes foi viagem. Eu fui recentemente para Londres gravar o clipe do Davidson, ano passado. A gente passou por Lisboa também. Aí depois o André acabou ficando com ele. Eles foram para Irlanda, para um monte de lugar. Aí eu tinha que voltar para casa, que mulher e filhos. O André tem um pouco mais de abertura para fazer esse tipo de coisa. Mas é interessante que você falou esse negócio dos Estados Unidos, e é uma realidade lá. Assim, em alguns lugares, esse nome próprio deles, define bem, porque são estados unidos. Cada estado tem como se fosse a sua lei. Então, tem lei, por exemplo, a comissão atlética, voltando a falar um pouco de luta, né? Tem a comissão atlética daquele estado, às vezes aprova umas coisas, um uso de um suplemento, ou então uma regra para uma luta que vale, em outro lugar não vale. Entendeu? Então, isso acontece muito no governo americano. E outra coisa que acontece também é que, por mais que eles se digam um país livre, eles são muito racistas e classicistas, né? Então, a coisa se divide mesmo. E por mais que não se queira, eu não sei se a história da escravidão nos Estados Unidos marcou mais a cultura de lá do que a escravidão no Brasil, não sei porquê. Talvez pela forma portuguesa de levar a coisa aqui tenha sido de uma maneira do que os ingleses lá. Eu já não saberia analisar. Mas é evidente que aqui, por mais que se queira rolar um racismo ou outro, é só para uma galera um pouco mais velha e tal. Já não tem mais isso nas gerações mais recentes. E lá é latente, lá tem lugar. Eu lembro que eu tinha uns 16 anos, foi a primeira vez que eu fui sozinho para lá. Antes eu só ia com os pais e tal, né? Meus pais. E eu fui numa das lanchonetes que eu acho que você deve conhecer, Wendy's, que é muito parecido com o McDonald's. E aí, em Orlando, cara, eu não tava tipo no subúrbio, no interior de uma cidade. Tava numa cidade muito conhecida. Eu fui no Wendy's. Quando eu entrei, só tinha negros, todos os funcionários e clientes. Então, eu branquelo pra caramba, né? Aí eu entrei lá e eu nunca tinha me passado isso pela cabeça. Só que o fato de eu ter entrado e os funcionários todos pararem e todos os clientes virarem para a porta, o que houve? Aí quando eu vi que tinha acontecido alguma coisa, eu percebi, são todos negros, eu não sou, e nenhum branco entra aqui. Caramba. Eu entrei, peguei, pedi meu milkshake, vai me matar? Qual o problema, né? Sou nem americano, meu irmão. Aí eu fazia questão de ir lá todo dia. Eu vou. E só que nos Estados Unidos tem muito isso, né? Tem. Eu não cheguei a vivenciar isso, assim, lá, né? Uhum. Mas eu sei que tem. É muito comum você ver nas séries americanas, esse tema é bem recorrente, assim, né? E é bem interessante. Outra coisa, no Brasil, eu me considero branco.
Nos Estados Unidos eu não sou considerado branco. Considerado latino. Eu lembro que quando eu morava lá, a pessoa bateu na minha porta, recenseamento, acho que naquele ano estava tendo censo. A pessoa bateu na minha porta, eu sou do censo e tal, aí perguntou coisas que sou da onde, quanto é que eu ganho, o que eu faço, o que eu estou fazendo nos Estados Unidos e tal. Aí teve uma das perguntas era, você é de qual etnia? Negro, branco, latino, asiático, eu falei caucasiano. Aí a pessoa, você tem certeza? Fala, peraí, mas você não é latino? Eu falei, não. Mas você é brasileiro? Eu falei, sou, mas eu sou branco. Ela, tá bom, né? Tá dizendo. Aí marcou meio que contrariada, assim, e foi. Sim, eu sou, é só porque eu nasci no Brasil, primeiro que eu sou português, né? Mas tudo bem. Mas são coisas engraçadas dos Estados Unidos. Agora, mudando total de assunto, já tá ficando pertinho da hora de terminar, que eu acho que esse Zoom ele para sozinho, não sei como é que é, não. Tô marcando o tempo aqui. Mas eu queria saber uma coisa, você é um cara que aparentemente cuida bem da tua dieta, alimentação e saúde. Você costuma fazer exercício ou não? Onde você tirou essa conclusão? Eu olho pra você, bicho. Bicho, eu tive um embate da vida e da saúde que quase me colocou no chão, que ligou a chavinha para eu cuidar. Foi mesmo? Eu nunca fui, assim, de ligar muito para a saúde e tal, de cuidar. Só que o fato é que eu tenho 1,86 de altura, então a gente que é alto, a gente disfarça bem, né? A questão de ter uma gordurinha, alguma coisa assim. Verdade. Só que aí eu tenho um histórico de diabetes na família, aquele histórico de risco lá. E um belo dia eu estava trabalhando, estava na obra, e eu estava andando em linha reta. Mas quando eu vi, eu estava andando, encostando na proteção, num guarda-corpo, assim, eu estava quase caindo para assim, labirintite. Aí fiz todos os exames, tudo mais, controlei a labirintite, mas assim, minha glicemia estava altíssima, o médico falou, você já vou te receitar remédio, tal. Aí eu lembrei do meu pai, porque meu pai sofreu muito, assim, lembrança de adolescência, assim, ver meu pai quase morrendo, quase cego por causa de diabetes. Caramba. Aí eu falei, doutor, tem alguma outra alternativa? Aí ele falou, tem. Se você procurar uma nutricionista e você mudar os teus hábitos, mudar a tua vida. E eu me propus. E aí, cara, eu descobri que mesmo tendo 1,86 e tal, não aparentando eu estava acima do peso, eu estava bem complicado, assim. E aí, a minha glicemia que estava 140, depois de meu tratamento com essa nutricionista, o programa dela durou 9 meses. Aí eu emagreci 13 quilos, eu diminuí 12 centímetros de cintura, minha glicemia baixou para 70, e aí todos os meus índices sempre bons. E aí, assim, mas nem tudo fica bom para sempre, né? Não. Recentemente eu descobri que eu tenho um probleminha e aí é normal, assim, né? Questão de gordura, tudo mais, meu fígado às vezes não trabalha tão direitinho. Então, assim, eu me cuido. Durante a semana, eu como direitinho, assim, sabe? Mas você chegou a ficar forte, malhando, puxando ferro, né? Por quê? Porque fazia parte do meu... para quem é pré-diabético ou é diabético, sabe que exercício faz bem. A gente tem que fazer muito exercício. Então, eu ia pra academia todo dia. Mas nunca com o objetivo de ficar fortão, assim, sabe? O objetivo de queimar mesmo. O objetivo de fazer alguma coisa, atividade física. E correr é um negócio que cansa, então às vezes você dá uma variada, né? Aí puxa um ferro pra queimar. Exato. Eu não sou muito de esporte, nunca fui bom de esporte, eu sou péssimo jogando futebol, nem tentava na adolescência. Zero. Eu joguei vôlei quando eu era adolescente, quando eu estava no time da escola, porque todo mundo dizia que eu era alto, eu tinha que jogar vôlei. Mas eu sabia que eu era ruim. Eu era ruim, cara. Pra você ter uma ideia, tem até um fato engraçado. Uma vez eu estava no aeroporto, e aí tinha um cara me olhando assim, sentado assim, quando eu fui passar perto dele, ele, não tá lembrando de mim? Aí eu, não, ele falou, sou o Gaúcho, a gente jogou vôlei junto, Gaúcho, que legal ver você, né, cara, você era bom pra caramba, ele é o melhor do time, né,
apelido dele era Gaúcho. E você era o pior, cara, você era muito ruim. Caramba, tipo, era tão ruim que o cara não teve nem a cerimônia de não falar, né, velho? Não, tipo assim, ele falou assim, a lembrança que todo mundo vai guardar de você que você era muito ruim, cara. Então, tipo assim, o esporte não é pra mim. Você tá de parabéns mesmo, porque... Não, não dá, cara. Não, mas eu sou nesse nível, eu só joguei uma vez vôlei, que era tipo aula de educação física no colégio, eu nunca tinha jogado. E, não, Pedro, eu não conseguia fazer isso. Quando chegava a bola, eu instintivamente fechava a mão e dava um soco. Eu não sei porquê, o meu cérebro não conseguia. Tipo, eu vi um projétil na minha cara, eu botava assim, fazia um soco e era muito ruim, eu nunca levei jeito. Eu lembro moleque, criança, rolava futebol no colégio, eu estava no colégio só de meninos, de homens, né? Não tinha menina. E aí, futebol era direto e tal. Cara, eu era tão ruim que ou eu ficava no gol, que ninguém queria, eu era o último a ser escolhido. Essa coisa de trauma de ser o último, eu já na infância já superei, porque eu sempre era o último. Também, cara. Então, tamo junto aqui, cara. Aí, ou eu ficava fora, tipo, fica na reserva, e a reserva nunca era chamada, mentira, só se alguém morrer que chamava. Aí, tipo, eu nunca levei jeito mesmo. Aí puseram como obrigatoriedade os alunos, tipo, da 4ª série, 5ª, sei lá, fazer a escolinha com o professor tal, que era do Fluminense. O cara foi lá. Primeira aula era ele botava o aluno para vir correndo e ele jogava a bola no ar de lado, você tinha que chutar a bola no ar pro gol. Todo mundo fez. Quem foi o jumento que não conseguiu nem tocar na bola? Pedro Veiga. Tá falando com ele aqui. Cara, e essa traumatizou, porque aí eu rei feio, assim, todo mundo... Essa eu não esqueço nunca mais. Cara, aí eu realmente não levo jeito para futebol, ainda bem que eu sei tocar piano. Essa história, assim, de uma experiência, assim, que marca, é até engraçado, que o Gaúcho me contou, né, que quando eu fui para jogar, eu acho que era o segundo mais alto do time. Então, tipo assim, eu era alto pra caramba, eu era imponente, assim, né, olha quem vai começar a jogar com a gente e tal, não sei o quê. Aí... Era aquele grandão bobão, Exatamente, cara. Aí, o que marcava, que eu tinha a técnica do time de vôlei, cara, ela era carrasca, assim, né? Aí, fomos pro jogo lá, aí ergueram a bola perfeito pra mim, eu tinha que só pular e cortar, e eu era o mais alto, eu tinha... Aí, cara, eu não conseguia, bicho, eu chegava lá, eu dava uns tapinhas, a bola nem passava pro outro lado, e nada. Aí, tipo, teve um dia que a técnica ficou tão brava, cara, que ela chegou assim, pegou no meu... Isso marcou, o Gaúcho falou, bate na bola que nem homem, rapaz! É sacanagem, meu irmão. Ainda bem que isso não me traumatizou, porque eu nem lembro, né? Mas ele lembrou, cara. Ele lembrou. Você não lembrava, então foi ele que te contou. Não, nem lembrava, foi ele que me lembrou, cara. Tá que nem a história do troféu, que eu não lembrava e você que falou, que te marcou, né? Essa parada de tu querer falar comigo. Nisso vai ter, eu acho que o troféu esse ano, não sei se vai ter mais, né? Porque... Foi adiado. Eles mandaram um e-mail dizendo que foi adiado. Adiado para final do ano. Vai ter, mas... provavelmente porque eles não fizeram ano passado, né? Aí eu disse que iam fazer as 2 premiações dos 2 anos nesse, né? Eu e o André, a gente tava lá, Gil, não vai ter troféu pra gente inscrever teu CD lá, André, não vai ter. Aí quando lançou, né, que ia ter em 2020, e aí, Gil, já escreveu lá, porque a gente vai ganhar, com certeza. O André se empolga, ele me ligou, cara, vamos levar tudo, escreve tudo. Eu falei, escrever o quê, meu? Não sei o que escrevo, não, quem escreve é o artista, cara. Se quiser escrever. Ele, vamos fazer o quê, cara? Tá maluco? Mas André, meu irmão, eu quero que você venha aqui e a gente converse pessoalmente, assim, que essa história... o maior prazer, cara. O maior prazer. Aqui. A gente pode até, de repente, gravar um negócio junto também, para fazer um vídeo e tal. Vamos botar esse teu canal para rolar uns conteúdos aí. Vamos, a minha sugestão sim. A gente aderir a esse formato que o André falou. Eu gravo daqui, te mando, você canta daí, a gente lança junto, cada um explica Pedro, a tela, bota vídeo junto. Na boa, cara, eu não sou bom de melodias. Manda as melodias aqui, porque eu gosto de fazer letra, eu mando pra você disse tá bom, eu refaço de novo. Vamos nessa brincadeira aí. Meu irmão, obrigado então, cara, pela conversa e pela disponibilidade. A gente
continua trocando uma ideia. Mais pra frente, de repente, a gente se encontra quando der aí. Com certeza. Obrigado a você. Foi um prazer, cara. Valeu. Fica com Deus. Abração. Valeu, abraço, galera que assistiu a gente aí. Valeu.